Se o Carlos Bolsonaro usasse o jatinho, o Carlos Bolsonaro, que o Alan dos Santos já falou que tem problemas mentais. Mas hoje em dia o Alan dos Santos é confiável, o Eduardo esteve lá hoje no programa dele. Se o Carlos Bolsonaro usasse o jatinho do Vocário, ninguém estaria defendendo. Esse é o tweet de hoje, refutem, tentando alfinetar o Nicolas. Que, coitado, pegou uma carona no avião que ele não sabia nem de quem era, igualzinho ao caso de ligar e falar, meu irmão, cadê a grana? Tá atrasado, pô. Igualzinho. Envelheceu mal esse tweet. Bem mal. Agora, vamos falar do Alan, porque ele elogiou o Lacombe. Só que deixou algumas dúvidas no ar. Eu vou mostrar o vídeo e depois eu volto. Eduardo Bolsonaro, foi lindo o que aconteceu, sendo bem sincero. Há muito tempo a gente está desmascarando essa turminha. Esse é o vídeo errado. Esse é o vídeo para mostrar que o Alan dos Santos está feliz com o que aconteceu, com racha da direita, com o Novo cada vez com mais dificuldade de compor com o PL. Ele está feliz, falam que eu estou feliz. Olha quem está comemorando. Até a ClaSap disso aí é o seguinte, ó, Brasil se ferrou, a direita tá lascada, que é o título da minha live, o PT vai ter mais 4 anos, mas pelo menos eu tô podendo chamar o Novo de traíra. Tá vendo? Uhul! Isso é o Alan dos Santos. O vídeo que eu queria não tá aqui. Eu acho que ele devia ser... Ah, tá aqui sim. Eu, como sócio, era sócio da Timeline, hoje sou o único dono. Eu era um dos sócios da Timeline. A Timeline era a continuação do Terça Livre, por isso TL de Timeline. Eu cedi, então, 20% para o Lacombe, 20% para o filho dele, 20% para o Max, 20% para um outro sócio. E fiquei só com 20% da empresa, que eu estou cagando para dinheiro, todo mundo sabe disso, quem me conhece sabe. E estava ali, então, a tentativa de ter mais um sócio. O cara queria colocar 5 milhões de dólares. Eu fiz os cálculos, falei assim, não, peraí. A Timeline, ela não tem como ter um aporte de 5 milhões e conseguir recuperar esse dinheiro para o investidor. No melhor dos cenários, que a gente está para iniciar a TV em breve, inclusive o Alan aqui, o pessoal chama de Alan dos Panos, Indigo do Pix, Alan dos Demônios, tá aqui o Pix, né? Não tem Banco Master, não tem nada, pode mandar Pix à vontade, pode fazer superchat, financie sim nosso trabalho, a gente quer ir para a TV. Eu neguei esses 5 milhões. E aí, depois da minha negativa, o cara não pode entrar, porque sócio só pode entrar se todos aprovam, se um único nega, o cara não pode entrar. O Lacombe e o filho ficaram descontentes com essa negativa, começaram ali então um ambiente chato dentro da empresa, saíram. Nisso que eles saíram, onde que esse Everton Duarte Oliveira colocou dinheiro para investir? No Cruzeiro, do Lacombe e do filho dele. Tá lá Alexandre Garcia, tá lá Constantino, Ludmila Lins Grilo, Fernanda Salles, a maioria que foi criado pelo Terça Livre. O Briguet, que fui eu que tinha orientado o Briguet para fazer textos para Timeline, ele escrevia texto para Timeline, a gente não divulgava o nome por questões de segurança no Brasil, aquela coisa de perseguição. Pois bem, o cara foi lá e colocou dinheiro no Cruzeiro do Lacombe. Até aqui, cada um coloca o dinheiro onde quiser. Eu tinha percebido que o cara não era flor que se cheire. Eu, Alan. Resultado. Comentei isso com os meus seguidores, porque eu já tinha a prova de uma das vítimas desse Eduardo. O cara mente dizendo que vai vender joias, a pessoa vai lá, coloca o dinheiro nunca volta. Enfim, tudo parece pirâmide financeira, mas quem vai dizer isso é a polícia quando investigá-lo. E quer dizer, já está investigando, né? Mas quem vai dar esse parecer é a polícia. Parece esquema de pirâmide financeira. O que eu posso dizer para vocês é, Lacombe perdeu dinheiro, 2 vítimas aqui nos Estados Unidos perderam dinheiro, e uma das nossas seguidoras entrou em contato e falou, Ítalo, sabe da Maiola, também fui vítima. E me deu todos os documentos. Comprovação de transferência bancária, conversas. Então tá lá, tudo comprovado que o cara realmente não devolveu o dinheiro para eles. Eu não posso dizer que o Lacombe cometeu crime de pirâmide financeira ou coisa do tipo. O Lacombe só foi bobo, burro, acreditou no cara. Mas a gente tem que separar isso. Não é porque o Lacombe não é mais meu sócio que eu vou querer ficar fazendo igual o Zema, insinuando coisas. O Lacombe é um cara íntegro. Eu posso afirmar para vocês aqui com todas as letras. Eu tenho todas as discordâncias dele. Ele saiu da empresa, criou outra, levou gente da minha equipe, estava com dinheiro para pagar essa gente da equipe dele, eu não tinha. Então, parabéns para ele. E caiu num golpe. Mas o Lacombe é íntegro. No momento. Eu sei que o Lacombe é íntegro. Ele é meu sócio há 6 anos no 4x4. Nunca tivemos problema entre nós, sócios. Eu, Lacombe e Ana Paula Henke. Mas eu tenho algumas perguntas no ar, Alan dos Santos. E você pode mandar um vídeo respondendo, se quiser. A primeira pergunta é, você afirma que o desconforto entre a sociedade de vocês começou por conta dessa oferta, desse Everton. Você tem certeza disso? Você afirma isso e bota a sua mão no fogo, assina?
porque eu tenho o direito de desconfiar ou perguntar se já não vinha um desgaste de antes, por outros motivos. Motivos talvez até mais pessoais, às vezes. O Lacombe é íntegro. E você? É? Segunda pergunta que eu faço, Alan dos Santos, depois desse seu vídeo, é a seguinte. Você bancou o íntegro e teve muita gente acreditando. Nossa, o cara recusou a proposta de 5 milhões de dólares e aí o Lacombe, íntegro, mais bobo, foi lá e caiu na conversinha do cara. Eu vou te fazer a pergunta com toda a calma do mundo, Alan dos Santos, e pode mandar o vídeo de resposta se quiser. Atenção, hein? Pergunta bem objetiva, não adianta eu perguntar isso e você passar a bater no Zema, que nem você estava fazendo já nesse vídeo, ou que nem o Caporeso fez hoje no Sem Rodeios. Atenção que a pergunta é muito simples. O empresário fez uma proposta de 5 milhões de dólares e, pergunto eu, você e seus sócios na Timeline apresentaram alguma contraproposta ou não? Rebateram de cara. Você virou e falou, esquece, tô fora, isso não faz sentido, não tem retorno, rejeitado, obrigado, próxima. Como foi que aconteceu? Pergunta, viu? Não tenho nenhuma informação, mas tem direito a fazer perguntas. Houve contraproposta, depois recusada pelo tal investidor? Alan dos Santos. Pode responder, por favor, com objetividade. E o terceiro ponto é de respeito a mim. Se você reconhece que o Lacombe é íntegro, que ele foi feito de bobo e enganado por um picareta estelionatário, e que o Cruzeiro acabou de ser lançado com o Silvio Navarro, o Briguet, a Ludmilla, acabou de ser lançado. Eu escrevi 2 artigos ou 3 para o Cruzeiro. Se você entende tudo isso como você confessou nesse vídeo, Alan dos Santos, eu tenho mais uma perguntinha só para você. Só mais uma. Por que você escreveu isso aqui? Rebatendo, eu reclamando que a direita ia ter representantes como você e o Paulo Figueiredo e o Kim, que não tem nada a ver com o assunto. Você escreveu, só falarei uma vez para ver se você sossega essa xereca aí. Não sou financiado por vendedor de joias falsas e esquema de pirâmide financeira. Se for homem, denuncie o site financiado por meio do crime que faz isso. Investigue quem paga a sua conta. Ou seja, quando ele escreveu isso, e teve milhares de curtidas e um monte de parasita vindo me cobrar resposta, eu sequer sabia do que ele estava falando. Sequer sabia do que ele estava falando. Agora, pagar minhas contas, vendedor de joia? Eu vou te falar quem paga minhas contas, Alan dos Santos. E eu não exploro filha doente para pedir Pix. Quem paga minhas contas são, no plural, Gazeta do Povo, que eu sou parceiro há anos. Escrevo diariamente para eles, participo do Sem Rodeios e agora do Café com Gazeta. A Revista Oeste, que eu sou parceiro há anos. O Braddock Show, toda segunda, terça e quarta noite eu tô lá. A Rádio Auriverde, um comentário por dia. A minha live independente, com centenas de apoiadores, indivíduos. Não tem um mecenas, não tem um sujeito russo ligado ao australiano picareta. Indivíduos que confiam na minha ética, na minha independência. E os meus sponsors. Aliás, está na hora de falar de mais um, né? Se você pensa em pelo menos proteger o seu dinheiro, porque o Brasil vai de mal a pior com essa direita, né? Pelo menos prepare logo o gatilho para apertar assim que achar que a coisa desandou mesmo. Abra uma conta na FER Consultoria de Câmbio. 30 anos de experiência nesse mercado, que normalmente eu procuro parceiros com experiência e que passam no filtro ético. Vai lá, tem as informações aqui, ou vai no site novo da bossconsta.com, que ficou bem bonito. Dê lá uma olhada no site novo e manda mensagem para a turma da FER USA. Portanto, Alan dos Santos, são esses todos que pagam as minhas contas, fora meus cursos, meus livros, e por aí vai.
Agora, vamos voltar àquele ponto. Eu sou chato. O Roger Scruton também era. Ele falava, nós conservadores somos chatos, mas estamos certos. Então eu sou chato. Eu sei que é chato isso. O sujeito tem que acreditar no cavalo alado que vai trazer o Eduardo Bolsonaro para assumir o Senado no Brasil. Ele quer acreditar nisso. Tudo bem. Só que aí está no lugar errado. Não adianta vir aqui, que é um lugar sério para pessoas decentes, e esperar de mim o papelão do Paulo Figueiredo show. Paulo Figueiredo show, Paulo Figueiredo show, Paulo Figueiredo show. Nicolas é ególatra. Não adianta vir aqui em busca disso. Porque eu não vou virar e falar, não, porra, tudo que a gente viu aí é como todo mundo trata todo mundo no Rio de Janeiro, meu chapa, meu irmão, sacou? Não peçam isso para mim. Sabe por quê? Porque a realidade se impõe. A realidade se impõe. O derretimento do Flávio não foi revertido. Abriu uma boca de jacaré. Ele derreteu para menos de 30% no Polymarket. Lula é o grande, grande, grande favorito, como diz inclusive um evento da BlackRock globalista. O Zema não decola. Está cedo, é desconhecido, não tem tanta rejeição. Se o esforço bolsonarista continuar, talvez aumente a rejeição de mais um nome que poderia derrotar o Lula, porque o objetivo único é derrotar o Lula. Às vezes não parece. Então, nós estamos lascados. Hoje, no Sem Rodeios, teve um lá que sugeriu a chapa Caiado e Michele. O que vocês acham disso? Tem algum plano B para a direita? Se não tiver, posso fazer minhas análises independentes, tocando a real? Ou preferem que eu me transforme em outra coisa? Posso chegar aqui, botar uma máscara, vender ilusão, falar que o Flávio cobrou do Vorcaro 12 milhões de dólares da forma que ele cobrou, mais ou menos como todo mundo no Rio de Janeiro pede uma água de coco na praia, e tá tudo certo. Não vou perder 6 mil seguidores no X, nem ficar vendo memes a meu respeito o tempo todo, me comparando ao Adélio Bispo. Você insensado por uma legião de boçais, de petistas com sinal trocado. É isso que eu quero para minha vida, depois de 30 anos de luta? Com independência financeira? Desculpa, mas não. Contem comigo para isso não, gente. Tracking da Atlas indica Lula 7 pontos à frente de Flávio no segundo turno. Parabéns aos envolvidos. A narrativa muda rápido. Há uma semana, os bolsonaristas estavam comemorando a liderança do Flávio nas pesquisas. Agora, eu recebi uma chuva de questionamentos, quando eu publiquei isso, falando, lá vai o Costa acreditar em pesquisa. Percebe? Como é difícil a vida de bolsonarista hoje em dia? É PT com sinal trocado. PL defende intervenção de Bolsonaro em campanha do Flávio, porque o senador está errando na gestão de crise. Quem está dizendo é o PL, não sou eu, não. Aliás, que saudade, né, do Jair. O sistema deu um golpe de mestre. Nós temos que reconhecer. Alexandre de Moraes destruiu a direita. Conseguiu destruir a direita com a ajuda do Kim Paim, do Eduardo e do Carlos. Mas conseguiu destruir a direita. Prendendo e ostracizando o Jair Bolsonaro, que passou a ter que se comunicar por carta. Pediu, né? Pediu, parem de atacar a minha mulher. Parem de brigar entre si. E o Flávio lá, paz, paz. E o Eduardo e o Carlos fazendo o quê? Traidor, 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 Nicolas, Nicolas. O Paulo Figueiredo insinuando que o Nicolas é um cara do sistema. Veja o quão baixo pode chegar um sujeito vil. Um sujeito desprovido de caráter. Insinuar que o Nicolas é um cara do sistema porque teve um ganho na justiça. Por essa lógica, o André do Prado, então, é 30 mil vezes sistema, só que
O Paulo virou e falou: eu não sei ainda se o André do Prado é um patriota ou não, qual é a dele. Eu sei que o Eduardo indicou por patriotismo, mas eu vou entrevistá-lo para descobrir qual é a dele. O Nicolas não, um cara do sistema. Nicolas Sistema, André do Prado. Deixa eu ver aqui se é dos nossos. E o cara é levado a sério por uma legião de boçais. Não me misturem com essa gentalha. Eu adorei aquele meme, eu de Dona Florinda e o Nicolas de Kiko. Adorei, eu mesmo reproduzi. É isso mesmo. Venha, Kiko. Não se misture essa gentalha. E vou estar sempre de olho nele. É um rapaz jovem. Acho que está indo muito bem, né? A postagem dele sobre a crise foi sóbria. Ele é do PL. Ele está lá do lado do Flávio. Ele não pode fazer que nem eu. Eu não sou político, não sou de partido. As pessoas confundem os papéis de novo. Abri a live falando isso. Rogério Marinho não pode. É o coordenador de campanha. Então eles têm que fazer o que eles estão fazendo. O Nicolas foi sóbrio. Não se comprometeu, falou em transparência e lembrou que existe um duplo padrão ridículo. Que a esquerda é podre e que a imprensa idem. Tá certinho.